Nos últimos dias, algo estranho começou a circular na internet. Vídeos gravados semanas ou meses atrás. Pessoas falando de terremotos, datas, locais, avisos. E depois, o chão realmente tremeu. Alguns dizem, eu avisei. Outros mostram trechos antigos e afirmam, estava escrito. O número desses vídeos cresceu rápido. Comentários, compartilhamentos, teorias. A sensação de que talvez exista algo maior acontecendo. Coincidência? Previsão? Ou estamos diante de algo que ainda não conseguimos compreender? Existe uma diferença enorme entre alguém publicar uma afirmação na internet e uma previsão científica. A ciência estuda riscos, placas tectônicas, padrões históricos. Acreditam que ninguém consegue determinar com precisão o dia, a hora, o local e a magnitude exata de um terremoto específico. O que dá para dizer é que o mundo está muito diferente. Tem acontecido muitas tragédias recentemente, muitas vidas têm sido perdidas no mundo inteiro. Tá cada vez mais difícil assistir um noticiário. Mas talvez a pergunta mais importante não seja quando será o próximo terremoto. É se amanhã alguma coisa abalasse completamente a sua vida, você estaria preparado? Porque talvez essa história não seja realmente sobre terremotos. Talvez seja sobre você. As redes sociais têm um poder quase hipnótico. Depois de um acontecimento forte, qualquer vídeo antigo, qualquer frase solta, qualquer data que coincida, vira prova. A mente humana busca padrões, quer encontrar sentido, quer acreditar que alguém em algum lugar já sabia. Pode ser que tenham tido um aviso divino? Ou só estamos buscando algo reconfortante? Porque se alguém conseguiu prever, então talvez o futuro não seja tão imprevisível assim. Talvez exista uma forma de se antecipar, de se proteger, de controlar. E aqui começa a parte que realmente importa. Nós, seres humanos, temos uma necessidade profunda de prever e controlar o amanhã. Queremos saber quando virá a próxima crise, quando a economia vai virar, quando o dinheiro vai sobrar, quando finalmente vamos conseguir comprar a casa, quando a vida vai se resolver. Olhe para sua própria rotina. Quantas vezes você já pensou, quando eu ganhar mais, tudo melhora? Quando quitar essas dívidas, vou respirar de verdade. Quando comprar meu imóvel, estarei seguro. Quando tiver uma reserva grande, finalmente vou viver de verdade. Parece lógica, parece responsabilidade e, em parte, é. Trabalhar, poupar, planejar, tudo isso faz sentido. Mas, por baixo dessa busca, existe uma esperança, a de que, se fizermos tudo certo, o futuro vai obedecer. Só existe um problema. A vida nunca nos prometeu controle absoluto sobre o amanhã. A tempestade chega de formas diferentes. Pode ser uma demissão inesperada, uma doença que ninguém planejou, uma crise familiar, uma mudança econômica que reduz o valor do que você construiu, uma perda, um acontecimento que abala exatamente aquilo que parecia mais seguro. E talvez seja justamente aqui que esteja o maior perigo. Porque existe uma diferença entre estar preparado para perder alguma coisa e descobrir, no momento da perda, que aquilo era tudo o que você tinha. E é isso que precisamos conversar agora. Pense na pessoa que acorda cedo, que enfrenta o trânsito, que trabalha o dia inteiro, que chega em casa cansada e ainda sente que está perdendo a guerra contra as contas, que tenta guardar algum dinheiro no final do mês, que sonha em dar uma vida melhor para os filhos, que vê nas redes sociais casas grandes, viagens, carros, sucesso e sente que está ficando para trás. Essa pressão é real. A cultura moderna grita o tempo todo: você precisa mais, você precisa parecer bem-sucedido, você precisa chegar lá. Mas quero deixar uma coisa muito clara: não há nada de errado em querer prosperar, trabalhar com excelência, construir patrimônio, empreender, investir, buscar segurança financeira, tudo isso é legítimo. Deus não nos chamou para a pobreza, Ele nos chamou para a responsabilidade e para a generosidade. O problema começa quando o dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a ser a fundação da nossa identidade.
quando a paz depende do saldo da conta, quando o valor pessoal depende do cargo ou do carro, quando a segurança emocional depende de ter mais, quando a família fica em segundo plano porque ainda não é a hora de desacelerar. O que adianta construir uma casa enorme se você não construiu uma família dentro dela? O que adianta aumentar o patrimônio se a sua paz diminui a cada mês? O que adianta parecer rico para desconhecidos se você não consegue dormir em paz? A prosperidade bíblica nunca foi apenas quantidade de dinheiro. Ela envolve trabalho honesto, sabedoria, domínio próprio, generosidade, cuidado com a família, caráter e propósito. O dinheiro pode ser um excelente servo, mas é um péssimo patrão. Você pode ter muito e estar vazio. Pode ter pouco e estar firme. A diferença não está no tamanho da casa, está no alicerce. Existe uma coisa que Jesus ensinou há milhares de anos que muda completamente a maneira como deveríamos enxergar tudo isso. Jesus não prometeu que a tempestade não viria, ele mostrou algo muito mais importante: o que acontece quando ela chega. Jesus contou uma história simples, mas que explica tudo. 2 pessoas, 2 casas. As 2 podem ter sido bonitas por fora, as 2 podem ter tido paredes, telhado, móveis. Para quem passava na rua, pareciam semelhantes. A diferença estava embaixo. Uma foi construída sobre a rocha, a outra sobre a areia. A chuva caiu, os ventos buçaram, os rios subiram. A tempestade não escolheu apenas uma delas, ela testou as 2. E aí a diferença apareceu. A casa sobre a areia caiu, grande foi a sua ruína. A casa sobre a rocha permaneceu. Hoje, milhões de pessoas estão construindo carreira, empresa, grande patrimônio, reputação, família, relacionamentos. A questão não é apenas o que estamos construindo. Não há nada de errado em querer ganhar dinheiro, não há nada de errado em desejar uma casa melhor, nem em buscar segurança financeira, nem em sonhar com uma vida confortável. Mas tudo isso precisa estar subordinado a algo maior. O problema não é construir. O problema é construir sem alicerce. Uma pessoa pode perder dinheiro e continuar sendo alguém. Pode perder um emprego e continuar tendo dignidade. Perder patrimônio e continuar tendo família. Pode atravessar uma crise e continuar tendo fé. Porque a identidade dela não estava depositada naquilo que possuía, estava firmada em algo que a tempestade não consegue destruir. Quando o fundamento é apenas o sucesso financeiro, qualquer abalo vira ameaça de colapso. Quando o fundamento é o caráter, a fé, o propósito e os relacionamentos verdadeiros, a tempestade pode doer, mas não destrói quem você é. Voltando à pergunta do começo, se amanhã tudo aquilo que você construiu fosse abalado, o que sobraria? Talvez você esteja endividado, talvez tenha colocado o dinheiro acima da família em alguns momentos, talvez tenha estado cansado de tentar provar valor, talvez tenha vivido correndo atrás de uma segurança que nunca chega completamente, mas ainda existe tempo. Ainda existe tempo para reorganizar, existe tempo para colocar cada coisa no lugar correto. Você não precisa saber quando virá a próxima tempestade, você precisa saber onde está firmada a sua casa. A rocha ainda está disponível, o alicerce ainda pode ser mudado, a reconstrução ainda é possível, porque a mesma mão que sustenta a casa sobre a rocha é a mesma que chama quem está sobre a areia a começar de novo. E existe outro problema que milhões de brasileiros enfrentam todos os dias. Trabalham cada vez mais, recebem o dinheiro, pagam as contas, mas continuam sem conseguir prosperar de verdade. No próximo vídeo, vamos falar sobre o erro silencioso que pode estar mantendo você preso nesse ciclo.